Olá pessoal, no vídeo de hoje, vamos falar sobre os Nefilins. Eles são mencionados na Bíblia, especificamente no livro de Gênesis. Mas quem eram eles exatamente? O que a Bíblia diz sobre os Nefilins? De acordo com o livro de Gênesis, os Nefilins eram filhos dos filhos de Deus e das filhas dos homens. Alguns estudiosos acreditam que os filhos de Deus se referem a anjos, enquanto outros acreditam que se referem a descendentes de Sete, filho de Adão e Eva. Veja o que Daniel Mastral, escritor e ex-satanista, fala sobre os Nefilins. Anjos caídos copulando com mulheres terrenas, elas tendo filhos e nascendo gigantes, os Néfilins, né? É o que fala na continuação do Quilaim, o Nefilim, Então, os gigantes. E esses gigantes continuaram na história mesmo depois da Era Diluviana. Então nós temos aí o que é chamado Eles não foram mortos no dilúvio? No dilúvio, sim. Mas continuaram fazendo a mesma coisa. O ritual continua. Eles continuaram. É chamado de precedente bíblico. Porque pós-dilúvio, nós vamos encontrar, por exemplo, o gigante Golias. Golias é pós-dilúvio. O Golias tinha 2,75 de altura. Quer dizer, era um monstro, né? E não era um cara que tinha doença, gigantismo. Ele era um guerreiro. Só a armadura dele completa era 80 quilos. Então, gigantes não é uma figura de linguagem, eles eram maiores mesmo do que eram maiores, tanto humanos. Quando os espias lá vão ver a Terra Prometida, eles voltam, eles são gigantes, nós somos gafanhotos. Quer dizer, na imagem deles, nós somos gafanhotos. Essa que eles passaram para Moisés, são pequenininhos. Os caras são muito grandes, como é que a gente vai pegar esses caras? Então isso leva a gente a crer que os anjos têm uma estatura maior do que os seres humanos também. Tem uma estatura maior que o ser humano. Agora, o curioso é eles gerarem filhos em seres humanos. O demônio se multiplica? Não, então. Pois é, não pode se multiplicar. Porque eu lembro que teve uma ocasião, numa libertação, não foi na Neuza, tá? Foi em outra, que manifestou um demônio, e estavam falando em nome de Jesus e o demônio não ia embora. Aí falaram, não, esse demônio não adianta você explicar para ele quem é Jesus, é um demônio filhote. Você vai ter que primeiro explicar quem é Jesus para depois ele se ligar e ir embora. Isso não existe, isso é piada, até. Então, o que acontece? Já ouviu falar de súcubos e íncubos? Já. Então, os súcubos é a materialização demoníaca na forma feminina e íncubos a materialização demoníaca na forma masculina. Isso eu falo no meu livro Rastro do Oculto. E também tem 2 vídeos no meu canal, A História do Diabo e o Diabo na História. Também explica lá. Então, ele se materializa, até os anjos se materializaram para Abraão, para Ló, comeram, quer dizer, materialização bem concreta mesmo, comeram. Ele se materializa na forma feminina, como um súcubo. Isso, veja bem, não pode acontecer em qualquer lugar. Tem que ser no ambiente ritualístico. Um anjo de Deus pode aparecer aqui, se Deus permitir. Mas um demônio não pode, materializado não. Não. Só dentro de um ritual, só dentro de um espaço ritual. E tem medidas, tem proporções, tem tudo certinho ali para poder... assim como tinha medidas e proporções para a construção do tabernáculo, e uma vez obedecidas as medidas, obedecidos os rituais que Deus estabeleceu, o Shekinah de Deus se manifestava. Ou seja, o que antes era um pedaço de areia do deserto, agora é o poder de Deus que está ali. Shekinah é o poder de Deus. O poder de Deus está ali. A glória de Deus, Aí, essas entidades têm que fazer isso em ambientes rituais, em templos. Na época seriam os igurates ou os etemenanques, que era muito comum na Mesopotâmia. Então, eles pegam... Deixa eu tomar uma água aqui. Eles pegam, se materializam na forma feminina, súcubo, tem relação com o homem, recolhe o sêmen, Aí ele se materializa na forma masculina, íncube, e vai incubar. Ele vai fazer uma incubação. E aí ele injeta aquele sêmen. Porém, a célula germinativa, ela foi carregada com uma espécie de energia, porque essas entidades têm uma energia. Na falta de uma palavra mais adequada, vou usar energia mesmo. Então imagina que a energia atômica ela pode causar mutação na pessoa, em animais e até em árvores. Então uma mulher grávida não pode tirar um raio-x, pode comprometer a formação do feto. Então essa energia radioativa pode comprometer, pode deformar o nosso DNA. Então, essa energia dessas entidades, quando eles transportam a célula germinativa, eles corrompem isso e aí vai nascer uma anomalia, Não vai nascer um bebê normal.
vai nascer os gigantes, que a Bíblia diz que eram varões de grande renome, pelos feitos que eles faziam e tudo mais, né? Então, são alguns feitiços de alta magia que já remontam desde a época da Mesopotâmia, né? Isso é antigo, os sumérios tinham, os acádios tinham, os egípcios, os astecas, incas, maias, né? Machu Picchu, isso está pelo mundo inteiro. Os caras chamavam de semideuses, né? Devia ter várias denominações. Exato, essa ideia mesmo, semideuses. Filho dos deuses, né? Com as mulheres. Com as mulheres. Exato. E isso, então, não foi interrompido com o dilúvio. Mas não. O dilúvio, a intenção do dilúvio era interromper isso e outras coisas. Era né? acabar com tudo, né? Só que eles continuaram fazendo. Por isso que, teologicamente, a gente chama isso de precedente bíblico. É algo que continuou ocorrendo e a gente vê evidência disso. Se vê evidência, por exemplo, né? O gigante Golias. Teve outros também. Mas hoje em dia ainda pode acontecer ou não? Hoje não. Hoje eles aprimoraram, digamos, essa engenharia genética. Né? Com o passar do tempo, o diabo ele tem uma natureza psicomotora. Então ele muda na medida em que ele aprende. Então ele aprimorou essa, digamos, engenharia genética, né? E hoje pode nascer pessoas com alterações biológicas, com alterações no seu DNA, sem ser perceptível. Né? Você não percebe aquilo, você não nota aquilo. Ser um cara não maior, é mais gigante, não é maior. Independentemente disso, os nefilins eram considerados seres poderosos e gigantes. Muitas interpretações foram propostas ao longo dos anos sobre quem eram os nefilins. Alguns acreditam que eram descendentes de anjos e humanos, enquanto outros acreditam que eram simplesmente seres humanos excepcionalmente altos. No entanto, é difícil dizer com certeza quem eram os nefilins, já que a Bíblia não fornece muitos detalhes sobre eles. O que aconteceu com os nefilins? A Bíblia não fala muito sobre o que aconteceu com os nefilins depois de sua menção em Gênesis. No entanto, alguns estudiosos acreditam que eles foram destruídos durante o dilúvio, enquanto outros acreditam que sobreviveram e se espalharam pelo mundo. Algumas culturas antigas, como a grega e a romana, mencionam gigantes em suas mitologias, e alguns acreditam que essas histórias podem ter sido inspiradas pelos nefilins. Então, quem eram os nefilins? A resposta é: não sabemos com certeza. A Bíblia não nos dá detalhes suficientes sobre eles para fazer qualquer afirmação definitiva. No entanto, sua menção em Gênesis e sua reputação como seres poderosos e gigantes fazem deles um tópico intrigante de se discutir. O que vocês acham sobre os nefilins? Deixem suas opiniões nos comentários abaixo.